Houve uma fase em que decidiu reestruturar a empresa e a fazer aqui uma nova aposta, né, com foco no mercado externo. O que é que pesou mais nessa decisão? O risco, a oportunidade, vontade de continuar e fazer crescer a empresa a partir de Svedo Voga? A vontade de fazer crescer a empresa era muita. Nós optamos por ir para o mercado externo e a nossa aposta foi Angola, na altura. Em 2007, final de 2007, foi quando nós fomos abordar o mercado angolano. Quando falamos de Svedo Voga e da região de Aveiro, a Arstalfer é um dos nomes que aparece sempre. Uma empresa que começou como uma serralharia, cresceu ao lado da Martifer e depois da sua reestruturação ganhou o mundo com obras emblemáticas em França. Hoje, Manuel Martins traz ao Voga Talks a história do empresário que decidiu ficar na terra, mas pensar em escala global. Obrigada, Sr. Manuel Martins, por ter aceito o nosso convite para participar no nosso Voga Talks. É sempre importante ter as empresas aqui associadas ao nosso projeto, e este convite também veio na origem de também ter pertencido à nossa empresa municipal, né, que era o Voga Park, e é sempre muito bom tê-lo aqui e a Arstalfer representada. Sempre que tivemos aqui projetos, podemos sempre contar consigo e com a sua empresa. E é muito interessante ver que penso que é também uma empresa familiar, não é? Que já tem ali os seus filhos a trabalhar, está a passar aqui o testemunho. E então gostaria de falar um bocado da sua empresa, não é? Foi em 1982, começou com uma pequena serralharia em Svedo Voga. Quais são assim as imagens que lhe vêm à cabeça quando pensa nesta fase inicial e em que momentos considera assim verdadeiras viagens na história da sua empresa? Bom, a minha empresa, antes de mais, obrigado pelo convite. A minha empresa começou em 1982, como referiu bem. Foi uma empresa de um jovem com 18 anos que se lançou neste desafio do mundo empresarial. Eu tinha dois colegas que vieram comigo, que se juntaram a mim para trabalhar nessa empresa. Foram anos de muita luta, muito sacrifício, noites sem dormir, dificuldades em obter financiamento. Pronto, mas nós lá fomos conseguindo, com a ajuda da família, como era uma coisa pequenina, não é? Com a ajuda da família, de amigos, lá fomos conseguindo comprar equipamentos e a empresa foi crescendo. Os meus colegas seguiram a vida deles, porque eles também queriam ser empreendedores e foram trabalhar por conta própria. E eu arranjei mais pessoas para se juntar à minha equipa e fomos crescendo. Fomos trabalhando em várias áreas. Não foi assim diretamente na metalomecânica. Fomos andando à volta da metalomecânica, mas fizemos cubas para vinho, caldeiras de aquecimento, fizemos todos os equipamentos ligados aos aquecimentos, vários termoacumuladores, várias soluções. Entretanto, quando percebemos que as cubas para vinho, por exemplo, eram um produto que se vendia muito naquela altura e que foi até o motor do nosso crescimento na altura, quando percebemos que aquilo que já estava a decair, então enverdamos pela construção, pela área da construção. Foi aí que nós começamos a entrar devagarinho, a fazer algumas serralharias para a construção. Foi um momento de viragem. Pode perceber, nós de caldeiraria passamos para a construção, para a serralharia. Portanto, foi um momento de viragem. E foi assim que nós começamos a crescer, a evoluir, e criamos uma equipa que em 1996 éramos 8 pessoas a trabalhar e conseguimos produzir muito material em aço inox. Portanto, na altura nós éramos vocacionados em aço inox, mais virado para o aço inox, só depois é que veio a parte do ferro. Mas na altura conseguimos produzir já bastantes trabalhos interessantes, como portanto, cubas de grande dimensão. Já saímos daquelas mais pequeninas e começamos a fazer cubas de grande dimensão e começamos a entrar no ramo da construção, como eu disse, e que nos deu o impulso para chegar onde estamos. Houve uma fase em que decidiu reestruturar a empresa e a fazer aqui uma nova aposta, né, com foco no mercado externo. O que é que pesou mais nessa decisão? O risco, a oportunidade, vontade de continuar e fazer crescer a empresa a partir de Svedo Voga?
A vontade de fazer crescer a empresa era muita. Nós optamos por ir para o mercado externo e a nossa aposta foi Angola, na altura. Em 2007, final de 2007, foi quando nós fomos abordar o mercado angolano. Construímos lá uma fábrica, começamos a vender para o mercado angolano, fizemos com que lá curiosidade, lá a nossa empresa chamava-se Martinox, que no princípio aqui em Portugal também se chamava Martinox, mas depois é que foi mudando o nome. Mas em Angola ficou, a Martinox era uma empresa já conhecida lá no mercado, e estivemos lá até 2011. Depois entretanto vendemos a empresa, depois ainda ficamos lá mais algum tempo até 2014, mas com a crise da divisa, portanto da desvalorização do Kwanza, nós tivemos que sair do mercado e dissemos não, chega, pronto, acabou, antes de se pormos em risco a empresa em Portugal. Portanto saímos do mercado e fomos para, nessa altura já estávamos em França, estamos a trabalhar no mercado francês e aí apostamos a sério no mercado francês. Portanto foi a nossa internacionalização foi por aí e depois então para os restantes mercados. Quem olha de fora para uma fábrica de estruturas metálicas nem sempre associa logo a palavra inovação. Onde é que hoje se sente que a Arstalfer está a inovar em tecnologia, em processos produtivos, em organização de trabalho, em sustentabilidade? Onde é que se sente que está a inovar mais? A Arstalfer está a inovar em várias direções. Tanto a nível do software, estamos a investir muito em software para estarmos ao mais alto nível do que existe no mundo para a nossa área. Estamos a investir em hardware, estamos a investir em equipamentos com tecnologia de ponta. Portanto, hoje, como há falta de mão de obra e as pessoas mais jovens gostam das teclas, como costumamos dizer, gostam de mexer nos computadores. Portanto, as máquinas têm que ter computadores. Portanto, agora estamos a investir em equipamentos tecnologicamente mais avançados, em várias áreas, dentro do corte, da soldadura, depois da armação. Estamos a investir também na digitalização na parte da soldadura, que é uma coisa que não existia, é um projeto nosso que estamos a desenvolver em parceria com outra empresa para termos dados efetivos da soldadura por peça, por homem, por os tempos gastos, e depois tem outra variante que é a rastreabilidade, dá para fazer a rastreabilidade das peças. Portanto, estamos a evoluir nessa área e a inovação é presente todos os dias na nossa mente. A empresa emprega um número significativo de pessoas na região. Que tipo de perfil humano e profissional mais valoriza quando contrata? E como vê a articulação da escola, tanto o agrupamento de escolas como a escola profissional, com o Voga Park para formar, reter e atualizar esse talento? Olha, o que é que eu mais valorizo? Em primeiro lugar, o profissionalismo, saber se a pessoa é profissional ou não. Mas depois temos a outra vertente, que é se a pessoa está alinhada com os valores, ou se quer alinhar com os valores da empresa. E nós aí damos muita pontuação, entre aspas, a esse pormenor, que para nós é muito importante que a pessoa esteja alinhada, que saiba trabalhar em equipa, que saiba dialogar com os colegas. Portanto, é muito importante. No que toca à formação, o Voga Park de facto tem sido importante nessa área, na formação de pessoas na área da metalomecânica. Nós vamos apoiando sempre que é possível e acho que deve continuar e a nossa terra e o nosso concelho precisa disso, porque a indústria metalomecânica acho que é a indústria predominante aqui no concelho. É mesmo. Quais são na prática os maiores desafios de gerir uma empresa industrial com clientes internacionais a partir de um concelho do interior, a nível de logística, acesso a mão de obra qualificada, financiamento, burocracia? E que vantagens sente por estar precisamente aqui em Sebé do Voga e não num grande centro urbano? Olha, primeiro vou começar pelas vantagens. As vantagens são as seguintes: é que as pessoas daqui são pessoas humildes, pessoas trabalhadoras. Eu gosto de trabalhar com as pessoas de Sebé do Voga e dos concelhos dos limítrofes. O nosso pessoal é maioritariamente de Sebé do Voga, mas vem muita gente de fora.
Relativamente aos clientes, os clientes ficam impressionados quando vêm cá, porque o cliente não se importa de ser produzido em Esberdoa ou em Aveiro, é igual para o cliente, porque nós vamos fazer a montagem ou então fornecemos em caminhão e ele recebe a mercadoria, portanto, tanto faz ser fabricado num lado ou no outro. Há uma coisa interessante, que é uma particularidade, porque nós estamos lá naquele sítio que você conhece, no Altinho, e conseguimos ver o mar. Os clientes, quando lá vêm, ficam impressionados com a vista que temos, espetacular, tanto com as paisagens. Portanto, não é tudo mau em saber de boa. Mas em contrapartida temos outro problema, que são as acessibilidades ao concelho, em que nós temos as nossas dificuldades da mão de obra especializada passam um pouco também pela falta de um acesso condigno aqui à nossa zona. Porque as pessoas que vêm da Aveiro, vêm da Águeda, vêm do outro lado, a fazer esta estrada todos os dias, 2 vezes por dia, cansam e em pouco tempo desistem do trabalho aqui em Esperdoga. Portanto, o nosso penso que a aposta do nosso governo, da Câmara Municipal, tem que ser em construir, em fazer acontecer esta estrada que se espera há tanto tempo e que tanta falta faz para fixar pessoas. Por outro lado, precisamos de criar aqui no concelho arruamentos e habitação, e quando eu digo arruamentos é infraestruturas para que as pessoas possam construir. Este concelho não tem assim muitos locais onde se possam construir, e depois é preciso fixar pessoas. Portanto, isso seria um motivo e uma maneira de fixar as pessoas aqui no nosso concelho. Portanto, primeiro, a estrada com acesso. Segundo, criar condições para a habitação. Isso é o fator principal para nós fixarmos pessoas aqui no concelho e para desenvolver este concelho, porque senão isto nunca passa. Ficamos assim, esta situação que temos aqui há não sei quantos anos, e é difícil desamarrar daqui e crescer. Vai melhorar, acho que sim. Esperamos que sim. Uma empresa industrial consolidada pode também ser motor de novos negócios à sua volta, fornecedores mais inovadores, startups que resolvem problemas específicos, parcerias com universidades. Que papel imagina que o Voga Park tem nessa criação dessa cadeia de valor à volta da Arstalfer e outras empresas do concelho? O Voga Park tem um papel fundamental no acolhimento de novos projetos para novos empreendedores, para iniciar as startups, ou as novas empresas que vão aparecendo, que no futuro vêm a ser nossas parceiras. Portanto, nós hoje temos mais de 50 empresas a trabalhar connosco em regime de subcontratação. E essas empresas podem ser, algumas nascem aqui dentro e podem vir a nascer muito mais dentro do Voga Park. Eu acho que é aí que é o ponto principal que o Voga Park pode fazer. É apoiar as empresas e fazê-las crescer, e depois ser nossas parceiras. Antes de passar aqui à próxima pergunta, queria lhe dizer que nós temos feito aqui algumas capacitações e workshops, bootcamps, direcionados aqui ao nosso tecido empresarial. Vamos tentar agora ir ao encontro mesmo das necessidades das empresas, estar mais próximo do tecido empresarial, não só do ecossistema Voga Park, mas também das zonas industriais. E colocava então a pergunta: se pudesse propor 1 ou 2 projetos concretos em parceria com o Voga Park, por exemplo, desafios de inovação lançados a startups, programas para jovens ligados à indústria, projetos de digitalização ou de eficiência energética, que ideias colocaria aqui em cima da mesa? Já me falou há bocado assim mais ou menos mas diga-me. Eu não tenho assim muitas ideias, mas vou lançar um desafio, que é a formação para no software 3D da modelação que nós utilizamos na nossa área. Temos muita dificuldade em formar pessoas e arranjar pessoas com algum conhecimento nesta área. A minha proposta seria o Voga Park, em conjunto também no que nós pudéssemos ajudar e com as empresas fornecedoras de software, promover formação para os alunos que saem das universidades, que saem dos cursos técnicos, antes de ingressar no ambiente de trabalho, nas empresas, fazer uma formação nessa área, porque as universidades não formam nesse software específico.
nem os cursos de formação nas escolas dão essa formação. E isso é uma lacuna que hoje a indústria está a ter, que é a falta de quadros técnicos para fazer modelação e para fazer preparação de obra. Penso que aí era um desafio que se podia, que ia ter sucesso, mas também é preciso ter pessoas, não é? Mas ia ter sucesso aqui no Conselho, e em qualquer lado tem sucesso, porque hoje todos os equipamentos trabalham como baseado em preparação feita tanto acima, tanto antes de entrar nos equipamentos. Embora ter equipamentos tecnologicamente evoluídos, se não fizer uma preparação antes de lá chegar. Portanto, tem que fazer a preparação, gerar ficheiros, carregar ficheiros na máquina, e depois aí é que a máquina trabalha. Mas aí é um trabalho montante que é preciso fazer. Sim, temos que falar sobre isso. Já tivemos aqui um projeto, lembra-se, dentro da área da soldadura. A soldadura é muito importante aqui para as empresas de Svedo Voga, não é? A nível de soldadores, sim, tem uma lacuna muito grande, falta de mão de obra especializada. Nós fizemos aqui na altura, acho que foi um projeto bem conseguido. Tivemos aqui a parte da soldadura em 3D, não é? Fizemos com essa parte de simuladores. E acho que sim, podíamos avançar para esse tipo de proposta. Eu gostava mesmo de ir às empresas, perceber efetivamente quais são as necessidades reais, porque estar a desenvolver projetos por desenvolver, acho que não faz sentido. E se queremos também impactar aqui no território, tem que ser mesmo de acordo com as necessidades que as empresas têm e irmos ao encontro delas. E acho que sim, vou aceitar o desafio. Okay. Olhando para o percurso da Arstalfer, que novos desafios, metas e ambições sente que fazem mais sentido neste momento? Ou seja, novos mercados, novas áreas de negócio, mais tecnologia. Que papel gostaria que a empresa assumisse, assim de uma forma clara, no apoio a projetos futuros no Voga Park, no desenvolvimento aqui do ecossistema de inovação de Svedo Voga? Relativamente aos projetos Voga Park, foi aquele que eu falei anteriormente. Relativamente à Arstalfer, nós estamos com vários projetos de reorganização da nossa fábrica para ser mais flexível, mais ágil no fabrico dos nossos produtos. Portanto, reorganização dos layouts, reorganização dos processos fabris, isso é uma constante, não é? Mas agora estamos com 3 projetos, estamos a fazer uns parques para guardar materiais, estamos a fazer uns armazéns que vamos também disponibilizar como serviços para fornecer matérias-primas a outras empresas que necessitem, e estamos com um projeto de uma fábrica para tratamentos superficiais, que é uma lacuna que existe no mercado da metalomecânica. Há pouca gente a fazer tratamentos e tratamentos com qualidade, e nós vamos desenvolver um projeto desses para fornecimento de serviços ou prestação de serviços. Prestação de serviços a outras metalomecânicas que tenham necessidade desse trabalho. São os nossos projetos agora que temos para o futuro. Queria-lhe perguntar, qual é assim aquela obra que vocês fizeram, aquele projeto que fica assim na memória? Vocês tinham ali, não fizeram um estádio em França, não foi? Fizemos o Estado de Lille, foi uma grande obra. Depois fizemos assim, as obras foram crescendo conforme nós fomos andando no tempo. Estamos a fazer cada vez projetos mais emblemáticos. Nós fizemos o Engauer na Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa, que é uma obra do arquiteto Ken Kuma, e agora estamos a fazer outra no Porto, junto ao Estado de Aragão, também é do mesmo arquiteto, que é uma estrutura metálica que não há nenhuma em Portugal igual. Portanto, é fazer estrutura metálica, mas aquilo é serralharia artística. Não é estrutura metálica linear, aquilo é tudo especial. Portanto, é uma obra emblemática. Para quem perceber estrutura metálica e for ver aquilo, vai ver que tem ali muito trabalho, muita dedicação para se fazer uma obra daquelas. Aquelas obras ficam no nosso coração. Pronto. Gostaria de agradecer por ter estado aqui connosco neste Voga Talks. E queria lhe dizer que tenho uma grande admiração por si, tanto a nível pessoal, por ser um homem de família e um grande profissional, e que é um prazer para nós tê-lo aqui. Obrigado. Obrigado.